Olá, espero que tudo esteja bem com você, com seus familiares, com seus amigos, seus entes queridos. O evangelista São Mateus, capítulo 12, dos versos 22 a 32. Eu não vou ler porque é um texto um pouco comprido, mas vamos comentar o que acontece nesse momento. As pessoas trazem um endemoniado, acometido de cegueira e mudo, até Jesus. E ele então procede uma cura, um milagre sobre a vida desse homem, que ele passa a enxergar e a falar. A multidão então se admira, fala: esse aí é o filho de Davi? Ou seja, é o Messias prometido? Mais uma vez os fariseus, veja aqui nos evangelhos como isso acontece, como nós comentamos. Que mal fez Jesus para que os fariseus, os sacerdotes, se levantassem contra ele. E dizem pior ainda, que ele estava fazendo aqueles procedimentos, aqueles milagres em nome do diabo, em nome de Beelzebul, o rei dos demônios. E Jesus, conhecendo o pensamento deles, diz: um reino dividido, ele é devastado, ele não prevalece. Se Satanás está expulsando a próprio Satanás, como ele vai subsistir? Então ele aqui recomenda a autoridade dele a esses homens. Aqui quem está fazendo a operação, o milagre, é o Filho de Deus. E ele diz: quem comigo não é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então ele diz: qualquer pecado e blasfêmia se perdoa aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E qualquer que disser palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Então, mais uma vez, Jesus aqui confronta esses homens que vêm novamente com aparência, né? O que Jesus fez de mal? Ele operou um milagre, ele fez algo tremendo, algo maravilhoso. E há aqui então também uma confrontação, ou seja, eles estão dizendo: esse Jesus aí, esse Filho de Deus aí, que é um salafrário, está fazendo isso em nome do diabo. E Jesus então apanha eles na própria estultícia deles, dizendo que um reino dividido não prevalece. Se ele expulsa o diabo pelo diabo, como que o reino vai prevalecer? Ou seja, mais uma vez aqui Jesus faz uma concessão aos fariseus, aos sacerdotes, apoiando e dizendo qual era a sua missão. Eles sempre preocupados em enxergar alguma coisa errada. E um outro ponto interessante nesse texto é uma palavra que se chama a hermenêutica, que é a interpretação do texto, pelo contexto e pelo pós-texto. Porque muitos cristãos usam errado esse negócio aqui do pecado, blasfêmia contra o Espírito Santo. Alguns acham que dá risada de uma pessoa que está falando uma outra língua, ou supostamente profetizando, acham que isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Aqui é claro que a blasfêmia contra o Espírito Santo é negar a autoridade divina do Senhor Jesus Cristo. Por isso que não tem pecado. O pecado da blasfêmia é um pecado que não tem perdão. Por quê? Todas as outras coisas podem ser perdoadas, mas quando você desmerece ou não acredita, desacredita no Filho de Deus, você está perdido para sempre. Então este pecado ele não tem perdão. Tome cuidado com a interpretação desse texto. Uma vez uma pessoa falou para mim: olha, vocês estão dando risada aí de uma suposta operação do Espírito Santo, que eu tinha certeza que não era. Então vocês estão blasfemando, não tem perdão, né? Então as pessoas que julgam os outros, que apontam os dedos para os outros, porque não sabem interpretar a Escritura Sagrada, ouvem uma coisa e saem como uma cantilena repetitiva, falando para os outros que não há perdão para isso. Lógico que há perdão. E o perdão existe na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Então, voltando aqui para o nosso texto, ao invés de tirar o galho do olho, esses sacerdotes, esses fariseus, estão preocupados com o cisco no olho das pessoas alheias. Então é um tempo de olhar para nós mesmos e vermos o que nós estamos errando e o que nós estamos fazendo de errado. Jesus nos dê graça e Jesus nos guarde.